Você já ouviu falar em cromatografia? É bom ficar atento. Caiu mais de 3 vezes no Enem e nem sempre com esse nome. Mas se você sabe o processo, ia acertar a questão com certeza. Vem comigo. Enem 2019, assunto muito bacana. Se você já estudou processos de separação de misturas, mas não leu sobre cromatografia nem estação de tratamento de água, tá vacilando. Fique atento nisso e vem comigo aqui. Enem 2019. Um experimento simples que pode ser realizado com materiais encontrados em casa é realizado da seguinte forma: adiciona-se um volume de etanol em um copo de vidro e em seguida uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa-se um fenômeno ou um comportamento peculiar. O etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade que o atrai no sentido oposto, como mostra a imagem. Para a parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel. Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido é Cara, um experimento clássico para se falar em cromatografia na escola, em casa, em laboratórios que tem ali essa parte de acessível a estudantes para que eles possam entender fenômenos científicos, é a cromatografia de papel. Existe cromatografia gasosa, existe cromatografia em colunas de sílica, e o processo tem como princípio o mesmo, duas fases, a fase estacionária e a fase móvel. Nesse caso, você tem aí a fase estacionária, o papel, ele está parado. E a fase móvel será o solvente, o líquido que vai caminhar pelo papel. No momento em que você coloca um filtro, que pode ser, por exemplo, um filtro de coar café, que você corta ali nessa forma retangular, e coloca dentro desse copo contendo álcool, imediatamente você vai percebendo esse álcool subir. Se você, porventura, fizer um pontinho ali redondinho com uma caneta preta, não totalmente embaixo, nem no meio, a 25% do papel, de baixo para cima, a 1/4 do papel, você vai ali e faz essa pontinha, à medida que esse líquido avançar, no caso o etanol, ele vai separando os pigmentos das cores dessa caneta. Se você fizer isso com caneta preta, é provável que você vai perceber que as cores que a compõem são o azul muito escuro e o amarelo. É muito legal fazer esse experimento na escola, em casa. E aí, o problema está falando, a questão está falando sobre cromatografia, não disse que é cromatografia e quer saber de você apenas a peculiaridade dessa subida do líquido, que contra a gravidade tem aí essa superação dessa força contrária. É porque existe uma outra força, a força de atração intermolecular. A celulose que compõe o papel tem inúmeras hidroxilas. O etanol também tem hidroxila. Logo, eles vão interagir por interações do tipo interações de hidrogênio. E o etanol, por ser ali o líquido, ele vai subindo e caminhando à medida que ele vai encontrando um espaço, porque existe um fenômeno científico chamado de capilaridade. É por capilaridade que vai subindo esse líquido na fase sólida. Você também pode perceber essa capilaridade quando no experimento em laboratório, alguém está pipetando um pouco de um líquido para passar para o outro. Você vai perceber que um líquido, quando ele estiver dentro desse recipiente, ele vai ficar em forma de U, porque nas beiradinhas haverá a interação entre o líquido e as paredes também do material, que no caso ali são as paredes de vidro. E tudo isso ocorre por interações. Dessa forma, qual será então a nossa explicação? O etanol ele vai subindo aqui, porque existem forças de interações intermoleculares do tipo interações de hidrogênio, e o fenômeno que se dá, ou o nome que se dá para este fenômeno é a capilaridade nos poros do papel, visto que entre os papéis ou entre os poros existem ali, no papel existem esses espaços vazios que a gente chama de poros. Não tem a ver com evaporação, nem diferença de densidade, nem reação química com papel, nem a resistência ao escoamento do líquido. Certo? Curtiu essa resolução? Salve, compartilha com seus amigos e siga-nos nas nossas redes sociais, no YouTube e também no Instagram. Até o Enem serão 100 resoluções para você resumir todo o conteúdo de Química e acertar o maior número de questões na prova de Ciências da Natureza, potencializando assim os seus resultados. Vem com a gente, porque aqui vamos muito mais longe.